Shalom, Boker Tov, bom dia. Estou aqui com o estudo em mãos sobre as alegações dos missionários, sobre as alegadas a profecias que eles acham, pensam e defendem que deu certo, né? Eles acham que se concretizou na pessoa de Yeshua, né? O Jesus para os cristãos ou né? Yeshua para os messiânicos. Aqui estou na 24ª profecia, que diz assim: o Messias ministraria na Galileia, Isaías 9, versículos 1 e 2, parte A. Suposto cumprimento, Mateus 4, versículo 12 ao 17. O que logo nos chama a atenção ao lermos essa suposta profecia messiânica é que, refletindo sobre o texto alegado, Isaías 9, versículo 1 e 2, é absolutamente impossível de se encontrar ali quaisquer referências ao Mashiach, Messias. Não existe o termo ali, e tampouco temos uma alusão ao futuro. Só para começar, o que temos então ali na conclusão dos missionários não passa de mera especulação ou suposição. Não é a verdade que o texto em si traz, quando analisado à luz do seu contexto. Aqui estou em mãos com o Tanar, conhecido lá fora como a Bíblia judaica. Tanar, para aqueles que não sabem, é um acróstico, que forma o que é um acróstico. É uma palavra que dá origem a três palavras. Como, por exemplo, o Tav é de Torá, que significa instrução, ensinamento. O Nun, Neviim, que é profetas. E o Raf Sofit. O Raf Sofit, quando ela passa a ser escrita no início de palavras, ela passa a ser o Kaf, que tem um som de Q, né? Ou de K, que é Ketuvim, quer dizer escrito, escritos. Aí fica Torá, Neviim, Ketuvim. Instrução, profetas e escritos. Okay? Vou ler aqui a passagem que ele citou aqui, Isaías 9, versículos 1 e 2. Que diz assim o texto sagrado: Ha'am ha'horim bachoshe ra'u or gadol yosheve be'eretz tisal mavet or naga alechem. O 2. Hirbita hagoi lo higdalta ha-simicha samichu lefanecha que simihati Bakatsir Kaasher Yagilu Bahalekam Shalal. Que traduzido diz assim: o povo que estava envolvido pela escuridão percebeu uma luminosidade. Sobre os que viviam na terra das sombras da morte, acendeu-se uma luz brilhante. 2. Tu exaltaste esta nação, trouxeste-lhe alegria. Rejubilaram-se ante ti com a alegria que se sente por ocasião da colheita, com o júbilo que se apossa de quem divide despojos. Amém. É bastante cômodo aos missionários aplicar essa porção ao seu Messias, pois é uma passagem que traz uma mensagem bastante positiva e menciona uma grande luz que brilharia sobre os que se assentavam na terra da sombra morte. O Novo Testamento se esforça na tentativa de fazer com que as pessoas associem a pessoa de Yeshua, Jesus, à luz que ilumina os desesperados, os que estão na terra da sombra da morte. Uma referência inegável ao seu suposto sacrifício vicário, pelos que se achavam mortos em seus pecados e sem esperança. Não fosse pela análise criteriosa do contexto dessa passagem, tal associação seria muito simples e efetiva até mesmo entre os judeus. Porém, isso não é assim. A luz que brilhou para os habitantes da terra da sombra da morte tem a ver com o menino que nasceu, que, como vimos, é uma referência inequívoca ao bom rei Ezequias. Vide item anterior sobre Isaías 7,14. E como podemos deduzir isso? Simples. O mesmo capítulo que estamos agora analisando, Isaías 9, traz muitas
informações a respeito do cumprimento de tudo isso, num tempo que agora jaz no passado da história do povo judeu. E esse cumprimento diz respeito à aliança entre o reino de Israel por meio de seu soberano, Peca, com os sírios de Rezim, cujos exércitos estavam na época se deslocando ao sul a fim de saquear e transtornar o reino de Judá. Isaías 9, versículo 9, traz o alerta contra Efraim, o reino de Israel ao norte, e sua capital, Samaria. O verso 14 deixa muito claro que Israel, o reino do norte, teria sua cabeça e sua cauda cortadas, como juízo pelas suas ímpias alianças com os reis estrangeiros na tentativa de ferir seu irmão, o reino de Judá. O fato é que esse corte de cabeça e cauda de Israel ocorre no ano 721 antes da Era Comum, quando Senaqueribe, rei da Síria, invade Israel ao norte e destrói o reino, tomando consigo quase toda a nação cativa, deportando-os de sua terra para o leste, de onde não se tem mais notícia alguma acerca do seu paradeiro. O reino de Israel, as 10 tribos que o constituíam, simplesmente deixam de existir por conta dessa invasão. Quanto à luz que o povo que habitava essa região veria, tem a ver com a tentativa do bom rei Ezequias de estender a mão aos habitantes do reino rebelde do norte, a fim de trazê-los de volta à prática da Torá, como se vê pela seguinte passagem. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Eterno em Jerusalém, para celebrarem a peça ao Eterno Elohim de Israel. 2 Crônicas 30, verso 1. Naqueles tempos, Israel já havia sido subjugado pelos assírios, porém um restante foi deixado na terra, que acabaram por mesclar-se aos assírios e demais estrangeiros trazidos a fim de repovoar o país, dando-lhe novas características. Devido a essa mistura étnica e religiosa, estando envoltos com profundo paganismo, os habitantes de Efraim, Menaché e Zebulun zombaram da proposta do bom rei Ezequias. 2 Crônicas 30, versículo 10. Entretanto, o verso 11 nos ensina que alguns dentre eles humilharam-se e vieram a Jerusalém a fim de celebrar a Pessah com seus irmãos do sul. Essa foi a luz que iluminou a região da sombra da morte, a Galiléia das nações, formada pelas tribos de Efraim, Menaché e Zebulun, já assolada pela invasão assíria. Muitos, como sabemos, rejeitaram a convocação, porém aqueles que aceitaram-na, de fato deixaram o vale da sombra da morte, a ignorância promovida pela idolatria que foi, afinal, a causa mor da destruição de Israel ao norte. Nada de Yeshua. Jesus aqui, mais uma vez. Alegações messiânicas a partir de Isaías 11. Vejamos o que alegam a partir deste enunciado. O Messias seria descendente de Ishai, Jessé. Isaías 11, versículo 1, parte A, Lucas 3, 23 ao 32. Houve muitos descendentes de Ishai, e nem por isso algum dele qualificou-se como o verdadeiro Messias, sem que cumprisse o que a Torá determina acerca dele. Embora isso seja visto pelos missionários como uma alusão messiânica, é na verdade um item absolutamente irrelevante. Vamos agora para a 26ª profecia. Alegação dos missionários. O Messias cresceria em Nazaré. Isaías 11, versículo 1, parte C. Suposto cumprimento, Mateus 2, versículos 21 e 23. Esta ligação que os missionários tentam fazer de Isaías 11, versículo 1, com o fato de Yeshua, Jesus, ter crescido em Nazaré é uma das mais grotescas fraudes textuais que poderíamos pensar existir no Novo Testamento. Mateus 2, 21 e 23 diz que ele, Yeshua, Jesus, habitou em Nazaré para cumprir o que o profeta teria dito. Ele será chamado Nazareno. O fato é que tal profecia simplesmente não existe.
É óbvio, porém, que aqui a ideia é fazer uma ligação entre o nome da cidade e as referências ao Messias dos missionários como originário da mesma, e daí Nazareno. Os primitivos cristãos achavam que o Messias deveria nascer em Belém. Esta crença deriva-se de uma má interpretação de Miqueias 5:2. Veja no item correspondente a essa passagem. Por crerem que Yeshua, Jesus, era o Messias, os primitivos cristãos automaticamente associaram seu nascimento à cidade de Belém. Belém, uma cidade que nem sequer existe, né? O nome da cidade lá não tem nada a ver com Belém. Belém é aqui no capital do Pará, aqui no Brasil, né? Na verdade, a cidade lá chama-se o lugar lá chama-se Beit Lehem, que traduzido para o português significa Casa do Pão. Não tem nada a ver com Belém, né? Já cai por terra esse negócio de Belém. Mas tudo bem, está no estudo assim, né? Continuando. Mas por que cria-se também que ele vivera em Nazaré? A resposta é bastante simples. Os primitivos cristãos falantes da língua grega não sabiam o que a palavra Nazareno significava. A forma grega mais primitiva desse nome é Nazoraios, derivado de Natzoria, equivalente aramaico do hebraico Notzri. Convém lembrar que Yeshua HaNotzri é o nome original para Jesus ou Nazareno. Os primitivos cristãos pensavam então que Nazareno fosse uma referência à aldeia de Nazaré, e assim passaram a conjecturar que Yeshua, Jesus, tivesse vivido nessa cidadezinha da Galileia. Na verdade, como já havíamos visto anteriormente, o termo refere-se à seita dos Notzrim, renovos, rebentos, que já existia há mais de 150 anos antes do suposto nascimento do Jesus dos Evangelhos. Eles simplesmente ignoram o fato de que a cidade de Nazaré é chamada em hebraico Natzrat e Nazareno é Natzrati, nada tendo a ver com o termo Notzri, observante, que designava não a cidade, mas sim uma facção político-religiosa. Isaías 11, versículo 1, por sua vez, usa o termo Netzer, renovo ou rebento. Termo esse que, apesar de semelhante, não tem nada a ver com o termo nazareno. O Novo Testamento simplesmente inventa uma suposta profecia pela qual o Messias seria chamado de Nazareno. Não bastasse isso, Isaías 11, versículo 1 diz que o rebento, renovo, surgiria como raiz de Ishai, Jessé, pai do rei David. E tal concepção é sem dúvida inviável no caso de Yeshua Jesus, pois segundo ensina o Novo Testamento, José teria sido seu pai adotivo. E era José quem teria ancestralidade davídica. Porém, José não era o pai biológico de Yeshua, Jesus, segundo se ensina nos evangelhos. E por esta razão, o personagem de Isaías 11, versículo 1, não adequou-se a ele, de forma alguma. Ancestralidade é o tipo de coisa que não se pode passar por meio de adoção, e isso é simplesmente básico. Tudo isso apenas depõe contra a urgência que os missionários têm no sentido de inculcar na mente dos seus seguidores possíveis alusões ao seu Messias Yeshua, Jesus, no Tanar. Na maioria das vezes, isso prova-se apenas como mera ignorância da exegese de um texto e, não muito raro, desonestidade intelectual. Vamos para mais um estudo, né? Dá para gravar mais um estudo. Mais outra profecia, 27ª profecia, alegação dos missionários. O Messias teria o espírito de Hashem, ou Deus, como falam os cristãos, né, em geral, sobre ele, Isaías 11, versículo 2a. Suposto cumprimento, Mateus 3, versículo 16 e 17. Com essa assertiva, os missionários pretendem nos dizer que Yeshua, Jesus, seria alguém ungido pelo espírito de Hashem, ou Deus, né, como queiram. Isso se cumpriria, segundo o Novo Testamento, quando do batismo de Yeshua, Jesus nas águas do rio Iarden, conhecido comumente no português como Jordão. O nome é Iarden, para aqueles que não sabem.
Confira Mateus 3, versículos 16 e 17. É preciso que se entenda, porém, algo profundamente importante. O Espírito de Hashem, uma interpretação errônea do conceito de Ruach HaKodesh do Tanar, não é um ser, e muito menos se materializaria na forma de uma pomba, um animal, como propõem os autores dos evangelhos. Isso pelo simples fato de que o conceito de Eino Guf, condição incorpórea de Deus, como explanado pelo Rambam nos seus 13 princípios, expõe essa crença como idolatria, Avodá Zará. Um judeu, e tampouco um monoteísta noaide, não deve aceitar tal teoria sob hipótese alguma. No Sinai não houve materialização de Deus na forma de uma pomba, de um homem ou de qualquer outro animal. Eis o que diz a Torá. Então o Eterno vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz não vistes figura alguma. Conforme Deuteronômio, Devarim, Deuteronômio 4, versículo 12. Se não há precedentes na Torá, segue-se que tal crendice é apenas fruto da imaginação e da pena corrupta dos autores dos evangelhos. Aliás, curiosamente, o próprio Novo Testamento rejeita a noção da materialização de Deus, como lemos em Romanos 1, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. O que mais poderíamos dizer a respeito, sendo que, como vimos, o próprio Novo Testamento é incoerente consigo mesmo? Baruch Hashem, Baruch Shem Kevod, que esses estudos sirvam para iluminar, através da ajuda de Hashem, claro, a mente daqueles que continuam ainda na idolatria, na ignorância espiritual. Que o Eterno Hakadosh Baruch Hu, santo e bendito é Ele, nos abençoe e nos dê uma Shavua Tov, uma boa semana e até uma próxima ocasião. Shalom, shalom.